Tenho uma confissão para fazer. No último vídeo eu enganei todo mundo. Eu te falei que aquele seria o melhor vídeo Enem e eu não sabia na época que eu ia fazer o vídeo de hoje, que vai substituir aquele como o melhor vídeo. A proposta do vídeo anterior era muito simples. Eu desmontei o Enem para você e te contei as coisas que mais caem, o que é mais importante você estudar, o que é menos importante você estudar, e te dei um monte de ideia, te contei uns segredos para te ajudar nessa reta final. E o vídeo fez bastante sucesso, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa semana é que eu continuei recebendo mensagem de um monte de gente do canal que passou em medicina no Enem, porque recentemente foi a segunda chamada. Já tinha recebido um monte de mensagem no começo do ano, e aí você não precisa acreditar na minha palavra, vou deixar aqui um link para um dos meus vídeos do começo do ano, e você pode ver os comentários lotado de gente falando que passou no que queria, que passou em medicina, que aumentou a nota para 800, um monte de mensagem. Eu pessoalmente fico muito feliz por ter ajudado, e é um pouco inspirador, na minha opinião, para quem está num processo difícil ver aquilo e ver que é possível passar pelo processo e se sair bem no final dele. E essas várias mensagens que eu continuo recebendo me deram uma ideia muito boa. O que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar para vocês a aprovação dessas pessoas em medicina. Eu vou ver com elas que técnicas que elas usaram, que vídeos que elas usaram para conseguir evoluir. Porque eu sei como é você passar um ano de cursinho e não evoluir quase nada. E às vezes você tem aquela sacada que te ajuda muito. Então eu vou ler essas mensagens, eu vou analisar elas de uma forma mais científica, no sentido de assim, o que ajuda mesmo a aprovação, o que mudou a história dessa pessoa. E vou fazer uns comentários adicionais a respeito desses vídeos e dessas técnicas que eu acho que vai formar no conjunto desse vídeo um guia de como melhorar no Enem muito. Que sacadas fazem diferença para quem é aprovado em medicina. E claro que você não precisa usar só para medicina, você pode usar para qualquer coisa, mas são aquelas sacadas que realmente fazem diferença. Porque são as dicas que aquelas pessoas lembram. E claro que não dá para incluir todo mundo, são muitas mensagens. Eu selecionei algumas que deixam bem claro qual foi a dica que usou, qual foi o vídeo que usou. Algumas estão no canal nos comentários, você consegue achar sozinho. Algumas outras foi gente que me agradeceu pelo Insta e eu pedi permissão delas para usar as mensagens para mostrar para vocês. Então a ideia do vídeo é essa. Um monte de dica que eu vou deixar na descrição os vídeos que elas usaram com cada dica. Então cada dica que eu falar, eu vou pôr na descrição lá, a pessoa usou esse vídeo aqui, é aqui que tá essas dicas. Eu vou fazer uns comentários adicionais sobre cada técnica, para ver se te ajuda mesmo, para ver se cai essa ficha e para ver se você inclui essas dicas e técnicas no seu repertório. Eu não acredito que uma dica só vai fazer você ser aprovado, mas eu acho sim que se você pegar um monte de dica, filtrar quais são úteis para você, elas fazem muita diferença. Então vamos começar aqui por um bem simples e a gente vai aumentando a dificuldade conforme o vídeo vai passando. Mensagem do Pedro aqui no canal, dá para você procurar no vídeo do cronograma grátis anual desse ano. Então, ó, dá até uma nostalgia. Lembro do ano passado, sem saber o que fazer, estudando sozinho em casa. Apesar de ter assinado uma plataforma, vi que estava dando pouco resultado. E conheceu o meu canal, maratonou o canal, seguiu várias dicas. E menciona aqui, e sua lista de assuntos que mais caem. Então ele falou que seguiu várias dicas, mas a dica que ele deixou mais claro é a lista de assuntos que mais caem. No ano passado, o que eu te falei no vídeo passado, te apresentei um monte de ranking por matéria, no ano passado já tinha uma versão bem pior do que a versão atual, mas que já ajudou muita gente. Eu dava para as pessoas o ranking Enem, que era o ranking Enem 2021, o do vídeo passado 2022, e tinha as listas dos assuntos que mais caíam. E aí para esse ano eu evolui muito material, incluí vários gráficos, né, para você ver por matéria e ter uma noção visual do que cai mais, além de ter descoberto aqueles 27 segredos que ajudam muito. Então é um material que o Pedro usou para fazer ter essa diferença no ano dele, mas é bem melhorado em relação a isso. Claro que o material não sai distribuindo, mas se você ver o vídeo passado e tirar os prints, o material é o que eu coloquei no vídeo para todo mundo ver. Ter essa noção dos assuntos que mais caem te ajuda demais, e eu vou citar vários exemplos aqui que eu não tive tempo de citar no outro vídeo porque ficou muito longo. Se você tem uma lista dos assuntos que mais caem, você já sabe quais assuntos você não pode deixar de estudar para a prova. Se você tiver pouco tempo para estudar, você já sabe os assuntos que você pode deixar de lado, porque cai muito pouco na prova. Se você vai fazer revisão e você não tem tempo infinito para fazer revisão, você faz revisão dos assuntos certos. Porque aí você também não vai gastar mais tempo fazendo revisão de um assunto que quase não cai. Você vai fazer primeiro as revisões dos assuntos que mais caem. E também te ajuda muito porque o TRI favorece aquelas questões que a maioria das pessoas sabem, que no geral são as questões que mais caem. Então não adianta você acertar aquela questão que ninguém mais vai acertar, você tem que acertar as questões que grande parte das pessoas acerta. Então também é bom você ter um ranking de quais assuntos caem muito, que vai ter um monte de questão assim para as pessoas acertarem. E você pode usar a lista até para montar seu próprio cronograma, valorizando aquilo que vale mais na prova.
Então, dessa mensagem é isso que eu queria trazer para vocês. É legal ver como a pessoa lembra exatamente o que ajudou ela, porque realmente faz diferença. Eu não sei em qual faculdade o Pedro passou, só sei que ele passou em MED, que ele escreveu nessa mensagem. Se você estiver vendo o vídeo, Pedro, deixa aí nos comentários. E vocês que usaram algum material, alguma dica no passado também, deixa seu depoimento aqui nos comentários para o resto do pessoal ver. E vamos agora para outra mensagem. Eu vou ler uma agora do Insta, vou revezar Insta e YouTube para não ficar tão chato esse vídeo. Vamos ler a mensagem aqui da Carol. Então ela começa aqui. Em março ela mandou a primeira mensagem. Lamber, consegui, passei em medicina na Federal da Bahia. Obrigada por tudo, foi muito essencial. E aí eu perguntei para ela esses dias o que, que ela usou, né? E ela lembrava de várias das dicas. Falou aqui, ó, vamos ver. Oi Lamber, bom dia, maratonei seu canal, usei os mapas de prova e os vídeos relacionados ao que mais cai. Então o que mais cai na prova é algo que todo mundo tem que usar, porque é um roteirinho do que falta você estudar. É muito importante, como eu já falei na dica anterior. Mas ela fez outros destaques aqui. Ó. Vou destacar alguns que foram realmente cruciais. Os de questões clássicas de ciências da natureza. Então eu tenho alguns vídeos de questões clássicas. E por que é muito útil esses vídeos de questões clássicas? Primeiro que eu tento explicar de um jeito que não explicam na escola, para você entender melhor e para você ficar craque no assunto. E outro motivo que é essencial, as questões são clássicas, são questões que se repetem. Então você não pode chegar na prova sem saber essas questões, porque se você errar, você vai perder muito ponto por causa do TRI. Então eu vou colocar de novo na descrição os vídeos de questão clássica também. E aí ela continua aqui, vamos lá, o que mais que ela falou? Usou também os de estratégia de prova. Estratégia de prova é algo que eu falo em todo... Eu já fiz vários vídeos de estratégia de prova. A base da estratégia de prova é sempre a mesma. Vou colocar um dos melhores dos vídeos de estratégia na descrição. A base é você ter uma estratégia para conseguir acabar a prova a tempo e ter que chutar menos. Você vai fazer a prova mais rápido porque você tem uma estratégia de prova. Você precisa conhecer uma estratégia de prova e treinar ela em alguns simulados para quando chegar no Enem não ficar desesperado com que ordem da prova você vai fazer. Isso ajuda, esse comentário de estratégia de prova é um que muita gente me falou que ajudou também. Não só ela, e assim como o de assuntos que mais caem, é um comentário recorrente de coisas que ajudaram as pessoas. É importante você ter uma estratégia de prova. Se você tiver uma estratégia de prova e saber o mesmo tanto que o seu colega e o seu colega não tem uma estratégia de prova, o que vai acontecer é que vai chegar no final da prova, ele vai ter que chutar muito mais questão que você. Porque você vai fazer a prova numa ordem que vão sobrar poucas questões no final, aquelas mais demoradas. E o seu amigo vai fazer em uma ordem qualquer, vai sobrar um monte de questão, inclusive algumas questões que são rápidas, que ele não fez antes porque fez na ordem errada. Então essa técnica é extremamente importante, não tem como ir para a prova sem uma estratégia de prova. Dê uma olhada naquele vídeo. Eu, em quase todos os meus vídeos de dicas que mais funcionam no Enem, essa é uma delas. Você tem que ter uma estratégia. Nem que não precisa ser a minha estratégia. A minha é muito boa. Pode ser a sua. Mas você precisa treinar uma estratégia antes de ir para a prova. Você não pode chegar no dia da prova sem saber a ordem que você vai fazer as questões. Isso é essencial. Continuando a mensagem dela aqui, de prova, e sem dúvida alguma, os vídeos que destrincham a prova de linguagens foram decisivos. Linguagens é um capítulo à parte, porque a maioria dos cursos, a maioria das plataformas, a maioria dos canais no YouTube não tem a menor ideia do que estão falando em relação a linguagens. Eles dão cursos e aulas de literatura e gramática, e como eu falei no vídeo anterior, literatura e gramática quase não cai no Enem. Então, para linguagens, um monte de vídeo aqui do canal é importante. Eu vou te ensinar a analisar poema, eu vou te ensinar a fazer as questões de artes, que não é tão simples. Vou te dar um monte de dica de como fazer a ordem que você faz a questão, que tem várias técnicas para você fazer de um jeito melhorado também, cada questão individualmente. Tem os vídeos que eu falo mais de tópicos relacionados à análise de texto. E tem ainda as dicas relacionadas a como entender o comando da questão, o que muda bastante a nota. Linguagens eu vou criar uma playlist e deixar na descrição, que é o que mais faz diferença em termos de o tanto que muda de um ano para outro a nota das pessoas que seguem meu canal. E eu até gostaria de falar que linguagens é mérito meu, essa diferença toda, mas a verdade é que eu falei antes, não é nem que eu estou fazendo ultra certo, é que os outros erram demais em relação a linguagens, ensinando coisa que não tem absolutamente nada a ver e que vai te ajudar pouquíssimo pro Enem. E ela acaba a mensagem aqui falando que melhorou de um ano para outro 100 pontos, o que é muito, muito bom, melhorar de um ano para outro 100 pontos. Eu sei que todo mundo gostaria de melhorar 100 a 150 pontos por ano, mas isso não é a realidade, né? É difícil aumentar 100 pontos em um ano só. Mas é isso dessa mensagem. Vamos para outra aqui para explorar mais dicas desse vídeo. E vamos agora para uma do YouTube, que você mesmo poderia checar. Vou ler aqui essa do Lucas. A dica é bem manjada,
mas eu acho que vale a pena pelo testemunho e vale a pena porque eu nem fiz uma seleção dos comentários, só nessa página aqui dá pra você ver vários agradecimentos, e aí você pode pausar o vídeo e dar uma lida se quiser, mas vamos focar no do Lucas. E Lucas, super obrigado por deixar o testemunho, isso ajuda demais o canal. Obrigado mesmo. E vocês todos sintam-se à vontade para deixar o testemunho aqui embaixo. E de novo, não precisa ficar desesperado para achar os vídeos que eu tô falando, eu vou deixar tudo na descrição, você pode procurar com calma depois. Mas vamos ler aqui o que o Lucas falou. Vou colocar meu testemunho. Em 2020 comecei a estudar para o Enem novamente, depois de concluir mecatrônica. Não foi bem o suficiente para ser aprovado, principalmente por falta de tática de estudo. Então aqui um parênteses. Técnicas fazem diferença. Uma pessoa que sabe toda a teoria e outra pessoa que sabe teoria, a pessoa entre as duas que sabe mais técnica, seja técnica de memorização, seja técnica de fazer a prova mais rápido, seja técnica de não ficar nervoso no dia da prova, várias técnicas. A pessoa que sabe mais técnicas, com o mesmo tanto de teoria que a outra, vai melhor na prova. Isso não é nenhuma novidade, mas é importante que você entenda isso. Ter técnicas é ter mais ferramentas, você aumenta um pouco sua nota com cada técnica. Então aí, como continua falando, descobri ao acaso esse canal, gostou da qualidade, tinha muitos macetes e técnicas que mesmo ele tendo um background de engenharia, ele não conhecia. Estudou com o meu cronograma, e aqui uma pausa para falar do cronograma. Muita gente que passou usou o cronograma em vários cursos, não só medicina. E por que é útil o meu cronograma? Primeiro, ele é um cronograma de Enem, não é um cronograma que pegaram de outras faculdades e adaptaram para o Enem. Ele é um cronograma que foi feito inteiramente baseado naquelas questões que eu analisei, que eu transformei as questões em tópicos e ordenei os tópicos num cronograma que faça sentido, que você estude o que mais é importante. E entre os diferenciais do cronograma é que eles sempre melhoram, então desse ano é melhor que o do ano anterior, que é melhor do outro ano, porque eu vou sempre incluindo mais coisas para ficar mais fácil o estudo, e lá está declarado para cada bloco quais são as questões do Enem que caíram aquele bloco. Então você não precisa ter uma insegurança de estar estudando a coisa errada, porque para cada bloco você consegue ver exatamente quais foram as questões das últimas 11 provas do Enem, todas elas que caíram para aquele bloco, porque eu não pulei nenhuma questão na análise, todas estão naquele material. Então você fica mais seguro, além de ter uma ferramenta para já treinar o que você está estudando, que são as questões listadas para cada um dos blocos. Claro que você deve fazer bem mais questão que aquilo, né? Aquilo são exemplos, mas já ajuda muito que você pelo menos tenha uma base de questões para começar o seu trabalho. E aí ele acaba aqui a mensagem falando que passou em medicina na primeira chamada, acertando 40 de natureza, que é bem difícil chegar nesse nível, e 43 de humanas, que é melhor que a minha nota. Então o cara mandou demais, e aí se você se pergunta se é possível chegar numa nota alta com o cronograma, é claro que sim. Depende do tanto que você vai estudar, depende da sua base, mas é possível fazer em todas as áreas mais de 40 com o cronograma. Tudo o que caiu no Enem nos últimos anos está no cronograma. A não ser que o governo mude de um ano para o outro totalmente os blocos que caem, você vai tirar uma nota alta usando o cronograma e priorizando aquelas coisas que mais caem para você fazer mais questão, fazer mais revisão. Então vamos voltar para o Insta, ler uma mensagem aqui da Bia. A Bia chegou a criar um stories mencionando que passou em medicina e falou algumas das coisas que ela usou para passar, e o principal comentário dela foi que participava do meu canal. Claro que eu fiquei muito contente. Isso foi já faz um tempo, foi no começo do ano. E aí eu perguntei para ela se ela lembra de alguma dica que ela usou. E ela me respondeu que sim, lembra. E é o que ela falou aqui, ó. Basicamente, eu segui quase tudo do cronograma. Então, mais uma pessoa que usava o cronograma. Eu estudava a teoria pesquisando os tópicos e fazia questões que eu deixei separado por conteúdo, que é uma vantagem que eu falei do cronograma. Método simples, fácil de organizar. Ela tinha passado já no ProUni para medicina e agora na chamada do segundo semestre ela passou pelo SISU também. Parabéns, Bia, mandou super bem. E aí ela falou aqui, ó, também segui as dicas do vídeo de humanas, que é o guia de humanas, que eu vou pôr na descrição, e acertou 42 de 45. Então que ótimo, né? Eu faço mais vídeos de natureza e linguagens, mas vira e mexe alguém menciona que acertou mais coisa com as questões clássicas de matemática. Também tem gente que menciona que melhorou a nota de humanas, assim como o último comentário que eu li. Então obrigado pela mensagem, Bia, parabéns de novo. Então vamos para mais uma mensagem do YouTube de novo. E vamos ler a mensagem do Tarcísio. Aí ele postou aqui, ó, Lamber, como vai? Tô aqui para agradecer as dicas de estudos, consegui ser aprovado em primeiro lugar em medicina na Estadual do Mato Grosso, parabéns. O Tarcísio é uma pessoa que já tinha postado algumas vezes no canal, então obrigado aí por essa participação. E aí eu perguntei para ele que dicas do canal, se ele lembra o que usou ou não. E aí ele respondeu aqui, ó, revisão ativa, dicas de como anotar,
melhorar o desempenho nas aulas, estratégia de prova. Então, estratégia de prova é algo que eu já falei em outro momento, é importantíssimo, ajuda demais. Revisão ativa eu falo já já, que também é uma das coisas que mais comentam que ajudou. E aí eu quero falar agora de como anotar. E eu quero falar porque o vídeo de como anotar foi um dos primeiros vídeos do canal, faz um tempão já. E é um vídeo que foi pouco visto, porque na época quase não tinha ninguém no canal, né? Mas é um vídeo de extrema importância, porque as pessoas entendem super pouco de como anotar uma aula durante a aula, e isso faz completa diferença em vários momentos. Eu vou deixar o link pro vídeo, você dá uma olhada, tem o primeiro vídeo, tem até uma continuação depois para te ajudar mais, mas tem algumas coisas que eu vou comentar agora já para você ficar esperto. Primeiro lugar, não é uma boa ideia você copiar tudo exatamente como o professor coloca na lousa. É mais importante que você preste atenção e faça umas anotações com aquilo que faz sentido para você. Aquilo que não é tão óbvio, aquilo que você precisa lembrar depois. Não adianta você anotar absolutamente tudo. Se é uma coisa que não faz diferença nenhuma para você, não vai te ajudar na prova, você não precisa anotar. Se é uma coisa que você já sabe com certeza e não vai esquecer de jeito nenhum, também não faz sentido você anotar. Você tem que fazer uma anotação enxuta para quando você ler de novo aquele material, você ir direto ao assunto para o que importa para a prova. Também, quando você faz o material, se você for fazer durante a aula esse filtro de anotar o que é mais importante, você já vai estar fazendo o que eu chamo de escrita ativa, que é pensar a respeito do que você está anotando. Se você pensa a respeito do que você está anotando, você está memorizando mais aquilo, você está aprendendo mais aquilo. É bem melhor do que uma escrita passiva, que você apenas copia o que o professor está escrevendo. Você não aprende tanto. Você é meio que um robozinho fazendo. Se você pensa para escrever, você aprende bem mais. E tem mais uma vantagem de fazer anotações do jeito certo, que é aquilo assim. Se você cria um material enxuto, você vai conseguir usar esse material depois para fazer revisão de uma forma muito mais eficaz. Porque você vai ler aquilo que importa, não milhares de coisas, para depois ver o que importa. Então você consegue criar um material que vai ser bom para você fazer revisão depois. Que vai ser mais rápido, você vai ter menos coisa para ler, você vai ler aquilo que importa, não vai ler coisa à toa. E você pode até usar para fazer revisão ativa, que eu vou falar já já. Então vamos ler mais uma mensagem para fechar esse vídeo, que eu já falei técnica demais, você já tem um guia completo, um monte de vídeo para você estudar e melhorar sua nota. Então vamos ler mais um último do Insta e a gente fecha. Vou ler agora o comentário da Aline. Ela manda mensagem aqui: Oi Lamber, passei em MED na Federal do Rio Grande do Sul. Fala que não foi pelo Enem, mas que as dicas ajudaram muito. Eu nem fiz esse filtro se era por Enem ou não, porque tem um monte de dica que você pode usar para qualquer vestibular. E para quem não sabe, é extremamente difícil passar na Rio Grande do Sul. É tão difícil quanto passar na USP, que também teve uma galera do canal que passou. Mas a Rio Grande do Sul, eu, por exemplo, quando passei na USP, eu passei tanto pelo Enem, como pela FUVEST, em Medicina na USP, mas minha nota no Enem não era suficiente para passar no Rio Grande do Sul, para você ver como é difícil passar lá. E aí eu conversei com ela, perguntei que dicas que ela lembra que ela usou, e ela respondeu, ó, as dicas mais importantes foram revisão ativa, escrita ativa, que eu acabei de falar, que é como anotar, e metacognição. Então é legal ver quando a pessoa lembra exatamente o que usou. Então eu vou mencionar aqui para fechar o vídeo de metacognição e revisão ativa. Metacognição e revisão ativa, para mim, são duas das três principais técnicas que você precisa usar para passar em qualquer curso, em qualquer faculdade, não só no ensino superior, mas também em concurso público. A metacognição, revisão ativa, e a terceira seria a revisão espaçada, que ninguém mencionou, mas que eu acho que é essencial. Começando por revisão espaçada, você precisa sempre fazer revisão dos conteúdos que você viu várias vezes. Você não memoriza vendo apenas uma vez. É muito raro você memorizar vendo apenas uma vez. São assuntos que mexem muito com você, para você memorizar de cara. No geral, as pessoas precisam ver várias vezes, até porque vários assuntos não acham interessante. Então você precisa ver várias revisões. E aí vamos falar então de metacognição e revisão ativa. Revisão ativa é uma substituição à revisão passiva. Revisão passiva, você pega umas anotações que você já fez, ou pega um livro e dá uma olhada por cima de novo em algo que você já fez antes para lembrar. Isso até funciona um pouco, mas muito menos do que revisão ativa. Ela tem uma baixa taxa de retenção. Quando você faz uma revisão passiva, lendo essas anotações que você fez, depois de um tempo você vai esquecer, você vai lembrar pouco do que você viu. Revisão ativa, você lembra muito mais depois. E o que é a revisão ativa? Ao invés de tentar ler as suas anotações, você tenta recriar umas anotações que você fez no passado, do zero, sem olhar para elas. Você tenta, pela sua memória só,
preencher um papel com as informações de determinado bloco, de determinada aula que você assistiu, determinada teoria. É difícil fazer, mas quando você vai fazendo, vai ficando muito mais fácil. Na primeira vez que você faz, você preenche pouquíssimo da folha com aquela aula. Mas aí você vai, e aí sim você olha nas suas anotações, e olha na aula, e preenche o que falta. E aí na próxima vez, se for tentar fazer uma revisão ativa, vai ser muito mais simples preencher, e a folha vai ficar bem mais preenchida, depois de você tentar, por memória apenas, fazer aquela folha. Exige treino, mas é uma técnica que faz completa diferença no tanto que você vai lembrar depois que você fizer a técnica. Eu tenho um monte de vídeo sobre isso, vou colocar na descrição, porque daria para eu falar uns 20 minutos só de revisão ativa. E aí a última coisa que ela mencionou é a metacognição, que é o que eu chamo que é a mãe das técnicas. Se eu fosse escolher apenas uma coisa para ensinar para alguém, eu falaria sobre metacognição. O que é metacognição? De novo, eu vou colocar um vídeo para você ver, porque não dá para explicar em detalhes em tão pouco tempo. Mas metacognição é o conhecimento sobre o conhecimento. Não é você saber a teoria, mas é você saber qual teoria você precisa dominar para você poder ir atrás por conta própria. É você saber qual teoria não é importante para a prova, para você não gastar tanto seu tempo com ela. É você saber qual tipo de questões que caem na prova. Você entende? É como se fosse um índice mental sobre o seu estudo, sobre as coisas que caem. Não é você preencher esse índice, não é a teoria, mas é saber que aquela teoria é importante, que você precisa ir atrás disso. Também é um conhecimento sobre técnicas de estudo, é saber como aprender. Isso também está na metacognição, é o conhecimento sobre o conhecimento. Saber como você retém mais informação, então você vai lá e usa a revisão ativa. Conhecer a revisão ativa é parte da sua metacognição. Saber como anotar é parte da sua metacognição. Então eu vou colocar o vídeo, você vai atrás, porque esse vídeo já está muito longo. Queria agradecer primeiro, dar parabéns para todas as pessoas que passaram, né? Que é muito difícil passar em medicina, não é para todo mundo, mas por sorte meu canal ajuda muita gente. Claro que o mérito não é meu, né? O mérito são dessas pessoas, mas só de ter dado um pontinho a mais para essas pessoas, eu já fico muito feliz. Acho que já fiz o meu papel aqui. E agradecer também quem posta esses testemunhos. Eu sei que não é fácil postar coisa tão íntima, mas ajuda muito quem está lendo, ajuda muito o canal. Então, obrigado. Então, por hoje é isso. Obrigado.